Muito bem, jovens. Estamos aqui, né? Boa tarde a todos e todas, ou como diz na linguagem de hoje, né? Todes, todes. Boa tarde a todes, né? Assim, a linguagem mais atual aí do... Eu não sei se é do Aurélio, do Ruais, do Micaele, assim, eu sei que se pronuncia assim agora. Todes. Muito bem, muito bem. Estamos aqui para o segundo de 10 encontros previstos inicialmente desse programa, desse outro programa de lições do NUPOD, Núcleo para a Pesquisa dos Observadores do Direito. Programa de lições esse denominado de Direito Penal Econômico, Sociedade, Direito, Economia e Crime. A ideia aqui, portanto, é analisarmos esse fenômeno que no Brasil passou-se definitivamente a ser nominado de direito penal econômico, que na Europa já vem sendo denominado há algum tempo. Mas vamos partir aqui do primeiro encontro. No primeiro encontro falamos sobre a metodologia aplicada, portanto, a esses estudos. Falamos sobre, digamos assim, uma iniciação das construções teóricas sobre esse estudo, denominado Direito Penal Econômico. Nesse encontro de hoje, ficaremos exatamente nessa pluralidade, ou, digamos assim, nessa complexidade de olhares e observações teóricas sobre o direito, sobre essa nomenclatura agora denominada de Direito Penal Econômico, né? E partindo do ponto de vista metodológico, à luz de uma ideia, digamos assim, de uma teoria sistêmica. Nós falamos aqui no encontro passado sobre qual é a metodologia aplicada para esses estudos, mas com relação à nomenclatura, vamos partir de uma pergunta kantiana, o que é o direito penal econômico, para uma pergunta da teoria dos sistemas ou da teoria sistêmica, que é como é possível o direito penal econômico, né? O direito penal econômico é uma disciplina, né? E nos currículos dos cursos de direito, essa disciplina aparece, ou seja, essa nomenclatura aparece como disciplina. Em alguns currículos, em alguns planos pedagógicos de curso, aparece, portanto, como disciplina optativa, em outros como disciplina obrigatória. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, dando continuidade a esse programa de lições. O tópico do segundo encontro é a continuação do último tópico do primeiro encontro. No primeiro encontro, nós vimos 2 tópicos: metodologia empregada aqui pelas ideias kiovendiana, acerca dos estudos, das pesquisas, das investigações, por um lado, e por outro, com os apontamentos metodológicos do professor uruguaio Raul Servini, com a sua proposta metodológica de estudos no que ele chama de delinquência econômica ou macrodelinquência. E iniciamos, portanto, um tópico no primeiro encontro denominado de construções teóricas, o qual nós vamos continuar, portanto, nesse segundo encontro, né? Partindo exatamente da ideia, e aqui ela é uma pergunta, inclusive colocada pelo professor José Francisco de Faria Costa, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e a Universidade de Coimbra tem um instituto denominado de Instituto Europeu de Direito Penal Econômico, né? Fundado pelos professores Jorge de Figueiredo Dias, Manuel da Costa Andrade, José de Faria Costa, Ana Bela Miranda Rodrigues, também professor da Faculdade de Direito de Coimbra, e outros personagens. Então, o professor José Francisco de Faria Costa, vou até aqui pegar, da Faculdade de Direito de Coimbra, no seu livro Direito Penal Econômico, ele levanta, portanto, essa indagação. O direito penal econômico é uma disciplina? O direito penal econômico é uma cadeira a ser lecionada num curso jurídico de ensino superior? Essa é a pergunta colocada pelo professor José de Francisco Faria Costa.
Porque quando Faria Costa coloca essa indagação, e que ela tem todo sentido, ele faz à luz da ideia de que, para ser uma disciplina, né, para que nós estejamos falando do direito penal econômico como disciplina, é preciso, portanto, que, para ser disciplina, tenhamos uma reunião de critérios, né, de critérios formais e materiais que determine, portanto, que aquela fenomenologia é um espaço, digamos assim, um espaço de estudo, um espaço de investigação. E, portanto, esse espaço pode ser interpretado como uma disciplina a ser lecionada no curso superior, no curso de Direito, especificamente na área de Direito Penal. E aqui é que está a problemática, digamos assim. Então, para Faria Costa, se não respondermos essa pergunta, se é ou não uma disciplina, não há sentido de estarmos falando de direito penal econômico. E para ser uma disciplina, e não é o professor José de Faria Costa que fala isso, mas aquele outro rapaz chamado Hans Kelsen, para ser uma disciplina, para ser um espaço de investigação, de estudo, é preciso, portanto, que tenhamos uma metodologia e que esse espaço tenha uma metodologia própria. Como, por exemplo, fizera o professor Niklas Luhmann com a sua ideia de sociologia, né? Ou seja, qual é a sua ideia de sociologia? Ele inventa uma metodologia para fazer dos estudos sociológicos uma ciência, assim como fizera antes dele um outro seu professor, Talcott Pearson, na sociologia americana, né? Ou seja, inaugurou algo metodologicamente chamado funcionalismo estrutural, que depois Luhmann vai inverter para um estruturalismo funcional, e essa é a metodologia, portanto, a estrutura metodológica, digamos assim. Nós vimos no encontro passado que Raul Servini propõe uma metodologia própria para os estudos, não do direito penal específico, mas da criminalidade econômica, ou do que ele chama de macrocriminalidade econômica, e que é direito penal econômico. Então, os estudos metodológicos de Raul Servini, portanto, serviria aqui para fecharmos o primeiro critério do direito penal econômico como uma disciplina de um curso jurídico superior, com a sua ideia dual de metodologia que nós vimos aqui semana passada, né? Mas nessa metodologia aqui, acrescentando aquele apontamento de Raul Servini e as propostas metodológicas de Chiovenda no pensamento italiano, né? Acrescentando aqui a ideia da teoria sistêmica, ou da teoria dos sistemas, tem alguém querendo entrar aqui, ou da teoria dos sistemas, né? Como é possível o direito penal econômico, para que possamos, portanto, dizer que temos uma metodologia para estudos desse fenômeno, pesquisa sobre esse fenômeno, investigação sobre esse fenômeno. Como é possível o direito penal econômico? Ora, é possível, primeiro, porque há uma sociedade. Né? Essa sociedade, nas suas relações comunicativas, realiza permanentemente a produção de fenômenos, ou de produtos, ou de mercadorias, ou de bens, que ela própria valora esses bens. E, ao valorar esses bens produzidos pela própria sociedade, né, eles se transformam, portanto, em um objeto de produção, maximização e concentração de riqueza. Aquilo, né, que uma pequena parte da produção comunicativa social vai dominar. Aquilo que Karl Marx chamou de os meios de produção. Quem detém os meios de produção na sociedade capitalista, na sociedade moderna capitalista? Quem são os detentores dos meios de produção? Né? E aqueles que detêm esses meios de produção, portanto, organizam um subsistema que é do sistema chamado sociedade ou sistema social. Organizam a economia como subsistema do sistema social. A economia, portanto, é o espaço no qual toda essa produção de riqueza vai ser desenvolvida, vai ser organizada, vai ser sistematizada, etc. Então, eu tenho
Como o direito penal econômico é possível? Porque eu tenho sociedade que produz riqueza, essa riqueza na forma de economia. E, como dizia Madison, na realidade americana, né, se os homens fossem anjos, nós não precisaríamos do direito penal. Essa é a frase de Madison. Mas, obviamente, que essa frase de Madison ela é só um lado da verdade. A verdade sempre tem, no mínimo, dois lados, né? Então, eu vou ficar aqui só no primeiro lado dessa verdade, que é a fala de Madison, e que ela tem outros lados, muito mais do que dois lados. Ora, então, se a economia produz riqueza, né, e aqueles que, portanto, são intitulados, digamos assim, como os detentores dos mecanismos ou dos meios de produção de riqueza, essa riqueza ela é organizada e sistematizada. E como é uma riqueza, obviamente, alguém, né, nessa produção comunicativa vai querer ficar mais rico do que outro. Sempre vai aparecer alguém que queira ficar mais rico do que outra. E os mecanismos para ficar mais rico do que outro nem sempre estão dentro, né, daquilo que, digamos assim, a produção comunicativa acorda para a organização dessa riqueza. E aí surge, né, o fenômeno que, do ponto de vista da sociologia, nós vamos chamar, e aqui de uma sociologia da economia, nós vamos chamar de desvios de natureza econômica. Os desvios de natureza econômica. Ora, então, aparece, por parte do Estado, né, mecanismos jurídicos para reorganizar essa produção econômica, com a ideia de intervenção. Então, esse é o cenário, digamos assim, que podemos construir uma metodologia para explicar como é possível o direito penal econômico. Ora, o direito penal econômico, como um instrumento de intervenção na economia, ele é possível exatamente porque as relações econômicas elas não são harmônicas na produção, na concentração de riqueza. E por não serem harmônicas, ela própria, a economia, não pode, porque não tem estrutura para isso, reorganizar a ponto de construir uma harmonia. Ela precisa, portanto, da intervenção de um outro sistema autônomo, esse denominado de direito ou jurídico. E aí esse sistema, por parte do Estado, constrói os mecanismos que interpreta necessários para reorganizar a economia e reequilibrar, portanto, as relações comunicativas econômicas. Por isso, o direito penal econômico é possível. Exatamente por isso que ele é possível, digamos assim. Mas o direito penal econômico ele precisa de um objeto, digamos assim, para ser um campo de estudos. Não diz apenas isso José de Faria Costa, né? Mas também Raul Servini, mas também Miguel Baggio Fernandes, mas também Henrique Bacigalupo, mas também Silvina Bacigalupo, e tantos outros teóricos desse espaço denominado direito penal econômico. Então, quando eu tenho sociedade e economia e as relações não são harmônicas, surge aquilo do ponto de vista da sociologia econômica chamada de desvio econômico, que o direito vai chamar de delito econômico, de crime econômico. A sociologia vai chamar de desvio. Então, quando eu tenho sociedade, economia e desvio, ou sociedade, economia e crime, aparece o direito. Que direito é que aparece? E aí, o nome dado atualmente chama-se direito penal econômico. Aqui está o objeto do direito penal econômico. Não é só apenas o desvio caracterizado como delito econômico, mas é a relação social comunicativa que gera uma economia, um subsistema de si próprio, e que, nesse subsistema, as relações comunicativas elas são sempre de produção, de maximização e de concentração de riqueza. E que nem sempre ela se dá de forma harmônica, surgindo o desvio. Então, obviamente que o objeto do direito penal econômico não pode ser só o desvio econômico. Tem que ser a ideia de sociedade, a ideia de economia e a ideia do próprio desvio, porque é um desvio social em um espaço econômico de natureza comunicativa, digamos assim. Muito bem. Se nós temos metodologia, lembre-se... Sim, pode me interromper a qualquer momento, lembre-se. Assim, o fato do capital, né, ganhar uma proteção tão forte a ponto de
de termos disciplina acadêmica chamada Direito Penal Econômico, denota uma certa ideologia bem forte por trás dessa situação, né? Sim. Uhum. Então... Tanto que a origem, né, para muitos dos teóricos, ou para a maioria dos teóricos, e isso me parece não gosto dessa, não me aproximo dessa palavra, mas enfim, ela existe, isso me parece um consenso. A origem, não há direito penal econômico sem direito econômico, como nós veremos aqui nas construções teóricas. Ele nasce do direito econômico, ou seja, o direito penal econômico nasce das constatações e das ineficácias do direito econômico em manter a economia harmônica ou equilibrada. Sim, e também do direito penal, né? Não existe uma parte geral do direito penal econômico, né? Então esse é um dos problemas do direito penal econômico, né? Porque quando nós vamos falar, e aqui é preciso ter muita atenção, no sentido de que, ao falarmos de direito penal econômico, faz necessário não estarmos com a cabeça no direito penal clássico, iluminista e liberal, porque são dois fenômenos distintos, digamos assim. Tem conexões? Tem. Claro que tem conexões, mas são fenômenos distintos, né? O direito penal clássico, iluminista, liberal, é um mecanismo de intervenção nas relações sociais quando eu estou falando de uma categoria de bem jurídico, como dizem os teóricos, individual, né? Quando eu estou falando de vida, de integridade física, de patrimônio, sexualidade, etc. Quando eu estou falando de direito penal econômico, como um instrumento de intervenção penal, é em matérias de que as relações não são de caráter, em termos de bem jurídico, individuais, mas supraindividuais ou meta-individuais. Eu estou falando da própria economia como um bem dessa sociedade e, portanto, observado pelo Estado. Eu estou falando das próprias finanças do Estado. Eu estou falando do meio ambiente. Eu estou falando de um sistema fiscal. Eu estou falando de um sistema tributário, né? Eu estou falando de relações do consumidor com corporações e que, nesse ponto, só para abrir um parênteses, mas vou chegar a isso, nesse ponto, então, o direito econômico, que me desculpem os teóricos do direito econômico, precisa se reinventar a partir do paradigma tecnológico das grandes corporações tecnológicas, das chamadas TI ou TIC, ou Big Techs, né, que transformaram o direito econômico, que é o espaço no qual se observa esses fenômenos econômicos para a regulação e a regulamentação, transformaram o direito econômico num direito simbólico, num puro direito simbólico. Ou seja, essas grandes corporações de tecnologias que prestam serviços, como, por exemplo, né, as corporações de esses aplicativos ou motoristas por app, né? Motoristas por aplicativos. Ora, qual a regulação econômica sobre essas grandes empresas, como a Uber, a 99 e outras que aparecem, né? Já passo a palavra, João. Qual a regulação econômica, né, sobre essas grandes redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o YouTube e outras, o TikTok e outras redes sociais? Né? Qual o poder de regulação que o Estado Nacional tem sobre essas grandes corporações, se elas estão lá no Vale do Silício, né? Mas tem milhões de usuários aqui, né? Não são cidadãos, são usuários, né? Essa ideia de que alguém que pensa que tem um perfil em rede social e é um cidadão está num iluminismo sociológico do século XVIII, digamos assim. Não, você não é cidadão na rede social, você é usuário, você tem um perfil. Para você ter um perfil, é preciso que aquele app, aquela plataforma, autorize você ter um perfil, né? Então, por isso que você é usuário, nesse sentido. Qual a regulação ou a regulamentação do direito econômico sobre essas grandes corporações? É simbólica. Eu diria que não é simbólica, é porque nem tem, né? Então, aí, os teóricos do direito econômico tentando construir alguma coisa. Diga, João. Professor, me surgiram duas dúvidas que eu acho que você falou das redes sociais e elas vão entrar nesse assunto. A primeira é como que as redes sociais, na verdade, como que o Estado consegue lidar com essas redes sociais que elas, por natureza, têm uma dinâmica completamente oposta a uma empresa normal. Por exemplo, o Facebook, que a natureza dele funcionar tão bem
e ter um banco de dados tão rico é por ele ser único. Se ele fosse, tipo, se no lugar dele existissem várias empresas que vendessem dados, esses bancos de dados iam ser fragmentados e não iam ser tão potentes. Acho que essa é a primeira questão. Como que o Estado lidaria com isso? E a segunda, recentemente eu vi que o Twitter está para lançar um indicador econômico acho que um conjunto de 100 grandes empresas americanas, e esse indicador vai ser utilizado pelos investidores para comprar e vender ações. Como que o Estado vai regulamentar isso? Porque, tipo, o Twitter, existem vários bots, assim, que você consegue programar. E esse indicador econômico, ele vai ser pautado em cima de como esses bots estão, de como as interações do Twitter estão acontecendo. Como que o Estado vai evitar que ocorra, por exemplo, um insider trading em massa dos controladores desses bots, assim, tipo... Eu acho muito complexo, muito abstrato para mim, pelo menos. Sim, João, sinceramente, o Estado ainda não sabe como vai regular. O Estado está observando tudo isso, né? Observando para encontrar, digamos assim, alternativas de regulação e de regulamentação. Mas o Estado não sabe, né? Mesmo porque, do ponto de vista do direito, né, quais as ferramentas que o direito teria para regular ou regulamentar? As ferramentas de sempre, ou seja, legislação e decisão judicial, que são as duas estruturas do direito. E com legislação e decisão judicial, você vai conseguir construir mecanismos de regulação ou regulamentação para essa nova economia, uma economia imaterial, né? uma economia digital, com ferramentas do século XIX e do século XX? Como isso será possível? A lei é um mecanismo para regular essas relações que, por mais que quem esteja na rede não observe isso, o Facebook não está lá por causa das relações sociais. O Facebook está lá como plataforma, né, porque é um momento ou é um meio pelo qual se produz riqueza com relações sociais, mas não pelas relações sociais comunicativas, né? Se as relações sociais comunicativas do Facebook, do Instagram, não gerassem riqueza para a plataforma, quem inventou a plataforma fecharia a plataforma, tiraria a plataforma do ar. Só mantém porque gera riqueza, e gera uma riqueza extraordinária. Não é por causa o Facebook está preocupado com a produção comunicativa da linguagem de ódio, desse bipolarismo. Não, o Facebook não está preocupado com nada disso. Não está nenhuma preocupação com isso. O Facebook está preocupado em ter cada vez mais um número maior de usuários, para que ele tenha cada vez mais dados sobre as pessoas, para que a plataforma valha mais, cada vez mais, com seu valor contado em bolsa. É com isso que ele está preocupado. Não com qual é a categoria de relações sociais. Obviamente que Marquinhos quer ver o pau torado de quinta. Não entendi aqui. Não, do Mark Zuckerberg, ele quer ver a treta comer enquanto ele estiver ganhando dinheiro. Claro, sim, claro. A preocupação de Zuckerberg é uma preocupação unicamente com o capital. Ele está preocupado com o capital. Ou seja, digamos que nas próximas semanas o Facebook, né, que hoje, por causa da ideia do metaverso, né, que ele pulou para o metaverso, como a Google já tinha feito em 2015, 2016, ele está. Se daqui uma semana e pouco, o Facebook, que hoje vale mais de $1 trilhão, perder 200 bilhões em valor de mercado, você acha que ele não vai estar preocupado? Você acha que ele vai estar preocupado com a comunicação que está sendo produzida lá na rede? Não, ele vai estar preocupado com os 200 bilhões que está valendo a menos a sua plataforma. É com isso que ele está preocupado. Todos que estão nesse mundo da economia como detentores dos meios de produção, eles estão preocupados com o capital, não é com outra coisa. Não há outra preocupação. O YouTube está preocupado em você fazer os vídeos para o YouTube, para ele exibir seus vídeos. Não, idiota. Não é por causa disso, não. É porque você vai produzir isso, as pessoas vão ver, outros vão lá assistir no YouTube e vai ter cada vez mais um número maior de usuários. E um número maior de usuários significa mais capital para o YouTube. A preocupação, como disse Marx no seu livro
o capital lá no século XIX, a preocupação é o capital, não é outra. A preocupação do direito penal econômico por parte do Estado, qual é? A ideologia é econômica, é o capital. Ou seja, o Estado quer intervir na economia para controlar a circulação de capital, para, portanto, ter uma ideia de qual é o capital que está sendo produzido e em circulação, e se alguém, ou algumas pessoas, ou algumas corporações, como estamos falando de direito penal econômico, se elas estão com condutas que podem ser intituladas de desvios. Essa é a preocupação. Se não gerasse riqueza, não existiria o direito penal econômico. Professor, só última dúvida aqui, como que o Estado está lidando ou pensa em tratar com essas empresas, por exemplo, o Facebook ou qualquer dessas big techs, que tem por natureza a necessidade de serem grandes e de monopolizarem um setor do mercado para elas terem êxito na função que elas estão galgando? Tipo o Facebook, que ele vai incorporando, ou o YouTube agora tentando incorporar o TikTok. Sempre essa ideia de monopolizar o mercado. Como que o Estado vai lidar com isso? Eles vão tentar fragmentar essas gigantes daqui a um tempo? Veja, o Estado Nacional não tem poder algum sobre essas corporações. Né? O Estado Nacional, que eu digo nós aqui que estamos na periferia do capitalismo. Né? Os americanos não, essas empresas estão na América. Né? A maior parte delas estão em território americano. Mas o sistema americano jurídico é o sistema da common law, em que o que vige é a ideia de oportunidade. Isso se conversa, isso se comunica. No nosso caso aqui, não. No nosso caso aqui, nós temos um direito da civil law pautado pela legalidade, a ideia de monopólio de mercado, né? A ideia de concorrência de mercado. Vivemos cada vez mais em um mundo... Henrique colocou aqui. No caso dos estados nacionais que estão na periferia do capitalismo, eles têm poucas ferramentas, diria eu, para tentar uma regulação ou uma regulamentação no sentido de líquido, sim, a expressão de Bauman, para tentar uma regulação, uma regulamentação no sentido de fragmentar, né, o gigantismo dessas corporações. O Estado não tem. Sinceramente, o Estado vai ter que se reinventar nessa economia capitalista, digital, tecnológica. O Estado vai ter que se reinventar. Não há outra alternativa para o Estado. Agora, como o Estado vai se reinventar? Nós veremos isso nos próximos decênios de ano. Né? Se é que o Estado vai conseguir se reinventar, ou se ele vai se tornar apenas uma instituição simbólica, né? Que hoje é o que ele é nessa matéria. Né? Porque quem escreve sobre direito econômico está com grandes dificuldades no cenário, digamos assim, do Estado Nacional, né, de apontar quais são os caminhos assertivos para, né, minimamente o Estado ter algum domínio sobre essas grandes corporações, sobre essas gigantescas corporações, nesse sentido. Bom, então, à luz dos critérios para ser uma disciplina de ensino jurídico superior, né, é preciso ter uma metodologia, nós já vimos isso, é preciso ter um objeto. Nós interpretamos aqui que o objeto não é só a questão do desvio econômico, não é só o crime econômico, o delito econômico, envolve sociedade, economia e desvio, ou seja, sociedade, economia e crime. Né? É preciso ter regras, e essas regras elas são de natureza normativa, ou seja, nós estamos falando de leis infraconstitucionais, de capítulos sobre a economia na Constituição, e aí, obviamente, isso envolve, digamos assim, a teoria da Constituição. Nós estamos falando de que Constituição? Constituição dirigente, Constituição econômica, Constituição programática, né? De que modelo de Constituição nós estamos falando, mas em todos eles há um capítulo, né, da liberdade econômica, da iniciativa privada e das iniciativas de uma economia estatal por parte do Estado. Enfim, há um disciplinamento da ideia econômica na Constituição. Então, as regras, elas são a tradução de estruturas normativas infraconstitucionais e constitucionais. Primeiro, do ponto de vista econômico, obviamente, da ideia do exercício econômico, do exercício da liberdade de economia. E, segundamente, no que se refere a um outro espaço, ao espaço do direito penal. Né? Então, as normas de direito penal econômico, que se traduzem como regras, elas são leis infraconstitucionais, ou seja,
são normas de natureza penal, de natureza criminal, infraconstitucional. Então, essa é, digamos assim, o lastro de regras que o direito penal econômico apresenta para ser uma disciplina autônoma, para ser uma disciplina no ensino jurídico superior. E um terceiro critério que nós poderíamos chamar de moldura principiológica, e aqui é aquilo que Henrique estava tocando. Aqui está o grande problema do direito penal econômico, porque ele é fundamentalmente um direito de regras de estrutura normativa, ele só tem uma parte tipológica, fundamentalmente uma parte tipológica, ou seja, da legislação extravagante, ou seja, lei sobre lavagem de dinheiro, lei sobre delito econômico, lei sobre crime tributário, lei sobre crime contra o consumidor, lei sobre crime contra o meio ambiente, lei sobre ou artigos da parte especial dos crimes contra a finança do Estado, etc., etc. Então, na nossa interpretação, do ponto de vista de uma disciplina, no campo de um quarto critério, digamos assim, metodologia, objeto, regras, e um quarto critério entendido como estrutura principiológica ou moldura principiológica, o direito penal econômico precisa de identidade, ou seja, ele precisa de princípios identitários para ele ser uma disciplina de ensino jurídico superior. Ou seja, ele precisa de princípios que o particularize, E princípios aqui que nós estamos nos referindo são princípios de ordem penal econômica. Ou seja, o direito penal, observando a economia, para inventar princípios que sejam caracterizados, assim como o direito penal, aliás, assim como o direito constitucional fez com o direito penal clássico e iluminista, inventando a ideia de princípios penais constitucionais explícitos na Constituição e implícitos à Constituição do Estado, ou seja, princípios normativizados na Constituição, como princípio da legalidade, princípio da não culpabilidade ou da presunção de inocência, princípio da proporcionalidade, princípio da lesividade, da ofensividade na Constituição, assim como princípios que não estão previstos na Constituição, ou seja, princípios que estão nos tratados internacionais. Então, se eu tenho princípios penais constitucionais na Constituição e fora da Constituição, explícito na Constituição e implícitos à Constituição, nós precisaríamos também de uma moldura de princípios penais econômicos constitucionais, explícito na Constituição e implícito à Constituição, ou seja, previstos nela e reconhecidos por ela, como esses que eu me falei aqui, dividindo entre aqueles que estão nela e aqueles que são reconhecidos por ela. E isso nos parece que não existe, Então, os teóricos do direito penal econômico têm que observar o capítulo constitucional da economia, lá em cada carta, e exigir do direito constitucional, porque foi o direito constitucional que inventou os princípios penais constitucionais, que ele também invente os princípios penais econômicos constitucionais. É nesse sentido que nos referimos. E aí nós teríamos, portanto, 4 critérios ou 4 estruturas que fariam do direito penal econômico uma disciplina. Ou seja, ele teria uma metodologia, ele teria um objeto, ele teria regras e ele teria princípios. As 4 estruturas necessárias, portanto, para ele se tornar uma disciplina. Como leciona José de Faria Costa, como lecionou também durante muito tempo e ainda permanece no meu posicionamento Jorge de Figueiredo Dias e tantos outros autores no direito penal econômico europeu. Assim. Mas para chegarmos a essa sistematização dessa moldura que caracterizaria o direito penal econômico como uma disciplina, é preciso observar o direito penal econômico como um espaço de relevância penal, de um espaço de relevância para a intervenção penal. Ou seja, não é que, por existir um direito penal econômico, ele vai intervir em qualquer espaço econômico. É preciso saber os espaços econômicos de relevância para, portanto, uma intervenção penal econômica. E aqui não há como não voltar ao passado.
para sabermos se aquela moldura dos 4 critérios ou 4 estruturas tem sentido, né, faz-se necessário, portanto, nós irmos lá atrás, e aí sim, no paradigma do direito penal liberal, do professor Franz von Liszt, quando cunhou aquela expressão chamada Enciclopédia das Ciências Criminais, para sabermos se o direito penal econômico ele é a tradução de uma ciência criminal econômica, ou se ele não é, ou se ele é apenas um tópico do direito penal moderno. E aí, aquela frase cunhada por Franz von Liszt, me parece que ela pode ser um norte também de estrutura metodológica para chegarmos à conclusão do direito penal econômico como uma disciplina. Primeiro, uma criminologia. É possível falar de uma criminologia econômica? No Brasil, nós temos teóricos que se dedicam exatamente só a estudos de criminologia na economia. Por exemplo, no estado do Paraná, o professor Juarez Cirino dos Santos tem um instituto de criminologia que se dedica a investigar, a estudar as condutas criminógenas em matéria de relações econômicas, né? Mas o pioneiro nisso se dá na sociologia criminal americana e na criminologia americana. Eu estou me referindo ao professor Edwin Sutherland, né, quando nos anos 30, nos anos 40, com o seu livro Criminologia, volume 1 e 2, apresenta ao mundo uma teoria criminológica de natureza econômica com um novo sujeito. Porque se nós estamos falando de direito penal econômico, então é preciso que tenha um sujeito que pratique as ações de desvio caracterizadas como delitos econômicos ou crimes econômicos ou desvios econômicos. Sutherland, ao inventar a teoria do white collar crime, né, o criminoso do colarinho branco, ou direito penal, ou crime econômico do colarinho branco, ele inventa, do ponto de vista da criminologia, um sujeito para o direito penal econômico. Quem é o sujeito ativo inicialmente do direito penal econômico? É esse cidadão, em regra, denominado de colarinho branco. Esse personagem do mundo dos negócios, esse personagem do mundo dos business, esse personagem que tem uma formação escolástica altíssima. Ele é graduado em economia, em finanças, em administração de empresa, ele é graduado em direito, enfim, ele tem graduação, ele tem mestrado, ele tem doutorado, né? Ele tem especialização em nichos econômicos, né? Ele tem PhD, né, em espaços econômicos, etc., etc. Esse é inicialmente. E recentemente que nós falamos dos anos 70 para cá, dos anos 80 para cá, um outro sujeito que aí vai causar uma série de discussão, que é denominado de entes coletivos, ou seja, passam a ser sujeitos ativos do delito em matéria de direito penal econômico as corporações, as empresas, a pessoa jurídica, os entes coletivos. Então, essas pessoas passam a ser interpretadas como sujeito ativo das condutas delituosas de natureza econômica. Então, nós teríamos aqui, pelo menos, um campo dual de sujeito, tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Do ponto de vista da criminologia, então, isso preencheria o critério de Franz von Liszt para uma ciência criminal econômica. O segundo critério é uma política criminal, colocada por Franz von Liszt, porque para Franz von Liszt, enciclopédia das ciências criminais é criminologia, política criminal, dogmática penal e bem jurídico tutelado. São esses os 4 elementos de uma ciência criminal para Franz von Liszt, no que se refere ao direito penal clássico, iluminista, liberal. Então, do ponto de vista criminológico, não vejo problemas. O direito penal econômico tem os seus sujeitos, sem dúvida alguma que tem os seus sujeitos. Né? Do ponto de vista de uma política criminal, no Brasil nem se fala. Porque o Brasil, né, mal consegue construir uma política criminal para o direito penal liberal, imagine uma política criminal para o direito penal econômico. Ou seja, necessitaria-se, portanto, de um pensamento sistêmico sobre a relevância da economia para uma intervenção penal. E qual economia? Não é qualquer economia, ou seja, né, que mereceria, portanto, a intervenção penal econômica. Então, o Brasil
que nunca teve, como dizia Maurício Antônio Ribeiro Lopes nos anos 90, no Largo de São Francisco, quando amigos nossos diziam, professor, mas essa ideia de direito penal aí que o senhor fala, e que também o professor Miguel Reale fala, professor Miguel Reale Júnior também fala lá na disciplina dele, professor Maurício Ribeiro Lopes, e a política criminal? E aí Maurício dava risada, dizia, como, meu querido? Eu disse, a política criminal? Disse, política criminal onde? Disse, aqui no Brasil. Ele disse, você está de brincadeira? Ou seja, o Brasil mal consegue construir uma política criminal. O que é a política criminal? Política criminal é o instrumento pelo qual o Estado seleciona o que é relevante juridicamente para intervir. E aqui, no caso, intervir com o direito penal econômico, lá com o direito penal clássico liberal. Ou seja, o que é relevante nas relações econômicas para o Estado intervir com as ferramentas do direito penal econômico? Então, no que se refere à nossa realidade, não vejo política criminal econômica no Brasil. O terceiro critério, ou o terceiro fenômeno, é a dogmática penal, que Franz von Liszt coloca. E, no caso aqui, sim, porque ele é o campo das regras, como eu me referi lá atrás, né? Nos critérios para ser uma disciplina. Então, no que se refere à dogmática, nós temos. Aliás, o que não falta é dogmática em matéria penal econômica. O problema no Brasil não é a dogmática, né? O problema é que nós temos uma dogmática que ela não representa uma sistematicidade e ela, a exemplo do outro direito penal dogmático liberal, ela é de péssima técnica legislativa. De péssima técnica legislativa. Né? Então, o problema não é uma dogmática. A dogmática nós temos. O problema é a estrutura dessa dogmática que nós temos e a função que ela tem que cumprir no sistema penal econômico. Eu diria que esse sistema não existe no Brasil, né? E que, portanto, ele não existindo, ela também fica sem saber que função ela vai cumprir, a dogmática, né? E a ideia do bem jurídico como o quarto elemento constitutivo de uma enciclopédia das ciências criminais, como dizia Franz von Liszt, e, portanto, o quarto elemento constitutivo de uma ciência criminal econômica. E aí não há o que se discutir. O bem jurídico, ele me parece delineado, digamos assim. É verdade que vários penalistas ainda têm dificuldade de aceitar a ideia de um bem jurídico supraindividual, né? De um bem jurídico meta-individual. E que, na nossa interpretação, nesse campo aqui, por exemplo, João Pedro, envolvendo as grandes corporações tecnológicas, não há dúvida que os teóricos terão que incursionar por uma ideia de um bem jurídico digital, de um bem jurídico virtual. Não há dúvida de que isso terá que ser construído. Se nós temos um bem jurídico supraindividual, um bem jurídico meta-individual, teremos que ter um bem jurídico digital. Porque as condutas praticadas por essas corporações, elas precisam ser observadas e o que elas ferem em uma economia para um Estado nacional. E aí a questão é como construir, então, normativas dogmáticas por parte do Estado nacional. No caso da União Europeia, essa complexidade ela já está em processo de organização. Por quê? Porque a União Europeia ela tem um direito comunitário reconhecido pelos Estados nacionais, pelos seus 25 Estados nacionais que compõem a União Europeia, que cederam parte da sua soberania, reconhecendo, portanto, uma produção legislativa no âmbito da União Europeia. Por isso que a União Europeia tem um parlamento europeu que os membros, os políticos dos Estados nacionais, são eleitos para o parlamento europeu. Nesse campo, nessa ideia do bem jurídico, o pensamento europeu, me parece, vai se deparar com uma complexidade menor, porque isso pode ser construído em forma de diretrizes do direito comunitário da União Europeia a ser admitido ou a serem admitidas essas diretrizes pelos Estados nacionais. Não é o nosso caso. Nós temos algo aqui chamado Mercosul, né? Que onde eu nasci, Queimada Grande é muito mais importante do que o Mercosul, né? Que não sai da sua fase intergovernamental. Né? A União Europeia é um modelo supranacional. Né? O Mercosul é um modelo intergovernamental. Né? O Mercosul, sinceramente, Mercosul parece um clube de tênis. Né?
Olha, o Mercosul parece essas quadras de areia que estão fazendo em Campina Grande para as pessoas ficarem jogando lá, pagando não sei quanto por hora. Parece o Mercosul, é um clubezinho. Sim, alguns participam, sabe, desse negócio aí. É o Mercosul, parece isso aí. Não passa disso, né? Mas tem gente que, o Mercosul é uma coisa extraordinária. Assim, não sai da fase intergovernamental. Né? Não sai dessa porra dessa fase intergovernamental. Né? Enfim. Portanto, pelo Mercosul, nós não construiremos diretrizes, né, para essa ideia do bem jurídico digital. Não no estágio que o Mercosul se encontra nesse sentido. Ora, e observar, portanto, o direito penal econômico como um espaço de relevância, como uma ideia de identificação de espaço de relevância na economia para a intervenção penal, significa dizer que nós temos que observar alguns critérios para essa intervenção penal. Porque a intervenção penal não pode ser, o Estado vai intervir penalmente na economia assim, sim. Mas tem que haver ferramentas teóricas para isso. Ou seja, o Estado precisa, né, do ponto de vista de uma estrutura teórica, informar que existe um princípio chamado imputabilidade penal econômica. É preciso alguém escrever sobre imputabilidade penal econômica. O que significa imputabilidade penal econômica como primeiro critério dessa intervenção? Ora, quem são os sujeitos que praticam condutas desviantes na economia? Sujeitos físicos, sujeitos jurídicos e sujeitos digitais. Não? Sujeitos digitais. Porque essas redes sociais elas são reconhecidas pelo direito como o quê? Como pessoa jurídica? Se elas são pessoas jurídicas de que natureza? Elas, então, são sociedades cotadas em bolsas, são sociedades anônimas, elas são sociedade de economia o quê? Enfim, elas são o quê? O que elas são? Então, primeiramente, um critério de imputabilidade que tem que ser chamado, na nossa interpretação, de imputabilidade penal econômica. E mais, fugindo do paradigma do direito penal liberal. Aqui, quando falamos de imputabilidade penal econômica, estamos falando de uma multiplicidade de sujeitos. Uma imputabilidade que vai reconhecer uma multiplicidade de agentes, como a Lei 12.850 de 2013 sobre organização criminosa reconhece uma multiplicidade de agentes dentro de uma unidade. Porque lá, né, no âmbito das organizações criminosas, que nós veremos aqui, é um dos tópicos desse programa de lições em Direito Penal Econômico, lá não existe autor, coautor e partícipe. Lá não existe autoria, coautoria e partícipe no fenômeno da organização criminosa. Todos são autores. E aqui, na imputabilidade penal econômica, tem que ser tratada dentro de uma multiplicidade que envolva essa multiplicidade numa unidade também, assim como é nas organizações econômicas. Essa é a nossa ideia, digamos assim. Assim como há uma multiplicidade de sujeitos para a imputabilidade penal, e esse é só um lado, né, da face ou da moeda, o outro é que há uma indeterminação do número de vítimas. Não há como, em matéria penal econômica, você dizer a vítima foi unicamente o Estado. Não. Aí vai ter que se reconhecer a sociedade como vítima, vai ter que se reconhecer a própria economia como vítima, dependendo do caso, o sistema financeiro como vítima, o sistema tributário como vítima, o consumidor como vítima. Então, o campo da vítima é de uma pluralidade que não pode ser, digamos assim, numerizada, digamos assim. Ou seja, o campo da vítima é indeterminado. Vai depender do caso, da intervenção penal e do desvio em si. Por exemplo, uma conduta contra o paradigma ecológico, né? Portanto, é uma conduta que lesa o meio ambiente, ela
ela é uma conduta que tem como vítima quem? Só o Estado Nacional? As comunidades indígenas que estão na localidade ou próxima à localidade? A sociedade? Ou as vítimas de uma conduta contra o meio ambiente podem estar no campo da indeterminação? É nesse sentido que nos referimos, portanto. Bem por aí, digamos assim. Se tem esse campo da imputabilidade, se há outro, né, para observar esse espaço de relevância de intervenção penal, é o campo dual da ação e complexidade dessa ação. Ou seja, o que é que eu... Alguém se manifestou aqui no chat, só dá uma olhada. É Bruno colocando a lista para assinar. Ora, nessa ideia de ação e complexidade, né, eu tenho que tratar, portanto, no campo das ações, com condutas materiais e imateriais. Né? Eu tenho que reconhecer que há ações que elas são físicas, materiais, e há ações que elas são imateriais, digitais, tecnológicas, né? Como, por exemplo, crimes contra o sistema financeiro nacional. Ele pode se dar, né, por mecanismos que são digitais e não físicos. Né? Então, a ação aqui precisa de uma reorganização do conceito. Qual seria o conceito de uma ação, né, de uma ação econômica delituosa, né, de uma ação econômica criminógena, digamos assim? E quando vamos falar dessa ação, né, obviamente que na hora da construção dogmática desse direito penal econômico, o primeiro, digamos assim, fenômeno a ser observado é exatamente essa ação. E aqui, quando nós falamos, né, ou quando nós vamos à memória do que hoje se chama direito penal econômico, notamos que os delitos econômicos, ou os tipos penais econômicos, já foram tratados dogmaticamente por ideia de perigo, por ideia de risco, por ideia de ofensividade, por ideia de lesividade, digamos assim. Ora, por ideia de perigo, não dá mais para construir dogmática para reconhecer as ações. Então, me parece que as ações no direito penal econômico podem ser construídas pelo paradigma da ideia de risco. Ou seja, aqueles que estão nas relações econômicas, né, com as suas produções comunicativas econômicas e as suas produções de matéria, de mercadorias, de produtos, né, elas produzem riscos. E aqui a ideia não é de assumir o risco, mas é a ideia única de produção de risco e reconhecimento desse risco, mas aí por parte do Estado, na ideia de identificar que aquela é uma ação de produção de risco. Né? E de produção de risco traduzida entre ofensividade e lesividade, e não perigo. A ideia de perigo, ela, na nossa interpretação, ela tem que ser afastada definitivamente da ideia do direito penal econômico, assim como ela tem que ser afastada da ideia do direito penal liberal. Não há mais que se falar de perigo em direito penal, mas sim falar de risco, risco voltado para a ideia de ofensividade desse risco e de lesividade desse risco. É nesse sentido. E no campo dessas ações, como elas podem ser materiais ou imateriais, digitais, né? Uma questão no campo da ação e da complexidade, e eu diria mais da complexidade do que da ação, é a questão da territorialidade e da extraterritorialidade dessas ações praticadas. Né? Porque alguém, através de um smartphone com acesso à internet, né, através de um tablet, de um iPad ou de um notebook, pode estar na Nova Zelândia, né, e praticando delitos contra o sistema financeiro nacional. Então, como se dará, portanto, a intervenção penal? Como eu construirei a imputabilidade? Como construirei qual é a ação, a categoria da ação, categoria de risco, para intervir penalmente contra a ação praticada por essa pessoa, se ela é uma pessoa física, se ela é uma pessoa jurídica, né? Porque agora com a ideia, e já há algum tempo, de perfis, né? É uma pessoa física operando o perfil de uma pessoa digital. Então, nota a complexidade, né, no campo da territorialidade e da extraterritorialidade, né?
A ação ela é praticada através de um perfil de pessoa digital, mas quem está operando é uma pessoa física. Isso pode acontecer, enfim. Ora, então, é preciso uma reinvenção da ideia, né, da ideia de ordem jurídica nacional, internacional e comunitária, porque nós só interpretamos assim, ou seja, o reconhecimento de 3 ordens jurídicas, nacional, internacional e comunitária. E aqui no campo das complexidades, como é que fica a ordem nacional? Qual é o seu poder de intervenção mesmo, como ordem nacional? Ou a ordem nacional, ela se tornará uma ordem simbólica, e nós ficaremos só com a ideia de ordem internacional, e aí essas construções, né, dogmáticas, fundamentalmente, e de reconhecimento do bem jurídico, né, elas terão que se dar através de instrumentos internacionais, do direito internacional público, e não do direito nacional. A ideia, por exemplo, de política criminal, os Estados nacionais, né, não poderão construir uma política criminal, né, isoladamente, mas terá que se submeter a uma ideia de política criminal transnacional, ou seja, de uma reunião de países que chega a uma conclusão sobre um modelo de política criminal para a construção da dogmática penal e o reconhecimento do bem jurídico a ser tutelado. A natureza desse bem jurídico material, ou supraindividual, metaindividual, digital, né, no campo, portanto, de territorialidade e extraterritorialidade. É assim que nós observamos, portanto, esse segundo critério, o critério da ação e complexidade. E tem o terceiro critério, né? Terceiro critério, que é ele próprio, o bem jurídico. Porque os penalistas ainda, né, os penalistas, a maior parte dos penalistas, e no direito penal econômico, essa discussão ainda é de grande fortaleza, não pode, assim como no direito penal liberal, não pode haver intervenção penal sem um bem jurídico tutelado, aqui na ideia de economia também esse pensamento reaparece. Ou seja, os teóricos do direito penal econômico afirmam, em regra, de que não pode haver uma intervenção penal econômica sem a identificação do bem jurídico tutelado. Ou seja, então, esse bem jurídico supra, esse bem jurídico meta, esse bem jurídico digital. Ele envolve a economia, ele envolve finanças, ele envolve meio ambiente, ele envolve relações econômicas, relações de consumo, ele envolve sistema fiscal, tributário. Então, notem a complexidade que envolve a ideia do bem jurídico no direito penal econômico. Então, critérios de observância desse espaço de relevância da intervenção penal, digamos assim, por 3 critérios, A, B e C. Ou seja, imputabilidade, ação e complexidade e bem jurídico tutelado. Se isso não for sistematizado, não há que se falar, portanto, né, de uma ciência criminal econômica pelo direito penal econômico nas nossas observações, digamos assim. E aí nós vamos para um quadro, né, que chamo de quadro ou estética do fenômeno econômico e do fenômeno penal econômico. Partindo da ideia de direito econômico. A origem, né, de uma ideia ou de uma reunião de pensamentos sobre direito penal econômico, ela se dá a partir do direito econômico no início do século XX, 1902, 1904, 1906, na Alemanha, né, quando se discutia os modelos de intervenção do Estado na economia, né? E, por isso, na teoria da Constituição, né, aparece um modelo de Constituição chamada Constituição dirigente, né, em que o Estado dirigia a ideia de economia nas relações dessa natureza, digamos assim. Então, o direito econômico é a origem, né? É a origem, portanto, que vai dar vida a ideias que hoje nós chamamos de direito penal econômico, ou seja, uma intervenção estatal na economia no início do século XX. E o que proporcionou essa intervenção estatal na economia? Ora, as 2 grandes guerras mundiais, né? A Primeira e Segunda Grande Guerra Mundiais ensejam, portanto, que o Estado deveria ter uma presença maior na economia, digamos assim. E aí
com essa ideia de intervenção na economia, começam a surgir as normas penais econômicas, o surgimento, por outro lado, de grandes corporações, né? A ideia do surgimento de grandes corporações capitalistas, de grandes indústrias, de grandes empresas, ensejaram, portanto, a ideia de reorganização da estrutura normativa econômica e da propositura de uma estrutura normativa jurídico-penal econômica, ou seja, de uma estrutura normativa de natureza penal econômica. Essas duas questões ensejaram, portanto, a intervenção na economia. E aí surge o que hoje nós chamamos de direito penal econômico, que a origem é o debate no direito alemão sobre se nós estávamos tratando de um direito penal que teria uma característica administrativa, né, porque era o Estado que estava intervindo, ou se nós estávamos falando de um direito administrativo que tinha uma característica penal identificada no desvio, no crime. Ora, e por que ambos no âmbito administrativo? Porque entendiam, né, no início do século XX, havia o entendimento, portanto, de que esse espaço não era de relevância para a judicialização, mas sim para a administrativização. Essas condutas não tinham relevância suficiente que ensejasse uma judicialização a partir de uma propositura do Estado, e sim uma administrativização a partir da propositura do Estado, nesse sentido. Então, faz-se necessário explicar, né, de que, para reconhecermos o direito penal econômico como uma disciplina, né, e, a partir dessa constatação da intervenção penal na economia por parte do Estado, como forma de regular as ações dessas grandes corporações, né, e aqui no campo dessas grandes corporações, né, sempre lembrando que, no nosso caso, no direito brasileiro, né, nós estamos falando à luz do parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição, que fez, né, inaugurar a ideia de responsabilidade penal, né, da pessoa jurídica, né? Então, até 1988, isso não era possível. Em 1988 veio essa previsão, e em 1998 veio a Lei 9.605, e que, portanto, regulamenta o parágrafo 3º do artigo 225. Ora, então, quando falamos de direito penal econômico e de uma necessidade dele se autoexplicar, ele deve começar, portanto, por uma ideia de sistematicidade de princípios. Ou seja, quais são os princípios do direito penal econômico? E aí, se nós dissermos, são os princípios lá do direito penal liberal, Luciano, que nós temos que ressignificar. Se for para ressignificar, teremos que utilizar a semântica aqui, né? E com palavras que elas sejam do mundo da economia ou de outros mundos, mas que elas venham para o mundo do direito penal econômico com uma singularidade semântica, ou seja, com uma singularidade teórico-semântica, que dê um sentido próprio aqui no direito penal econômico. Ou seja, o direito penal econômico precisa de uma sistematicidade principiológica, né? Assim como ele também precisa, né, de uma organização, de uma relevância e de uma sistematização da sua estrutura legislativa. Ou seja, quando nós falamos de lavagem de dinheiro, tem que ter uma conexão com a organização criminosa, tem que ter conexão com o sistema tributário, o sistema financeiro, tem que ter conexão com a economia material, enfim, tem que haver uma ideia sistêmica de organização e relevância dessa estrutura dogmática do direito penal econômico. Ou seja, a estrutura legislativa, normativa, ela tem que ser construída a partir de uma ideia metodológica própria, sistêmica, pensando no sistema. E pensar no sistema econômico é pensar em consumo, é pensar em produção, é pensar em própria economia, é pensar em sistema tributário, financeiro, é pensar nas finanças do Estado, é pensar no consumidor, enfim,
Essa é a ideia sistêmica a qual nós estamos nos referindo agora. E, portanto, o direito penal econômico tem que construir uma distinção definitiva entre o que é direito penal e o que é direito penal econômico. Tem que ser dois espaços separados. Significa dizer que tem que representar duas lógicas à luz da sociedade moderna. Ou seja, quando falarmos de modelo de sociedade, falamos de direito penal liberal, clássico e iluminista. Quando falarmos de direito penal econômico, falamos de economia desta sociedade. O que é que esse fenômeno, ou como esse fenômeno, observa a economia desta sociedade e como ele vai intervir nesta economia, né, por causa de condutas produzidas pela própria sociedade, condutas de natureza econômica, para poder organizar essas complexidades. Diria o professor Nicholas Luhmann, para minimizar essas complexidades. Aliás, o professor Nicholas Luhmann, que, se fosse vivo, estaria fazendo aniversário hoje, faria 94 anos de vida, né? Porque nasceu no dia 8 de dezembro de 1927, na Alemanha. Enfim, então seriam essas, portanto, 4 perspectivas para uma ideia de autonomia também do direito penal econômico. Mas, quando falamos de uma estrutura do direito penal econômico, o que queremos dizer como estrutura do direito? Qual é o sentido dessa palavra estrutura no fenômeno penal econômico? Quando falamos de sentido da estrutura, é que o direito penal econômico necessita construir um modelo próprio de legalidade no sistema da civil law. Ou seja, não pode ser a legalidade, né, aquela imaginada por Anselmo von Feuerbach quando escreveu o Código Penal da Baviera, 1815-1816, quando inventou o brocardo latino nullum crimine, nulla pena, sine lege. Nulo é o crime, nulo é a pena sem lei. Ou seja, a legalidade do direito penal econômico não pode ser essa legalidade. Do contrário, não haverá direito penal econômico. Direito penal econômico precisa pensar em uma outra matriz de legalidade. Qual é essa matriz? O campo está aberto para ser construído. Ora, o direito penal econômico, à luz desse critério, digamos assim, fundamental, um modelo de legalidade, não pode abdicar, né, da sua produção legislativa dentro do campo das normas penais em branco. Né? Ou seja, o que é, né, para aqueles que ainda não... que aqui tem vários jovens que ainda vão se deparar com a disciplina de direito penal, o que seria uma norma penal em branco? Ou seja, falamos de uma normativa penal em branco, em categoria de direito penal econômico, né, de uma norma, a exemplo do outro direito penal, de uma norma que necessita de uma complementação, em regra, de uma estrutura administrativa para lhe dar vida no campo do fechamento tipológico, no campo de dizer, o delito foi consumado. Por exemplo, no direito penal liberal, o campo dos tóxicos, das drogas. Por exemplo, o que é droga, né, o que é tráfico ilícito de entorpecente e o tipo penal, está lá no artigo 34 da Lei 11.343 de 2006. Mas o que é droga não é a Lei 11.343 de 2006 que diz, mas sim uma portaria do Ministério da Saúde, né, que traz uma lista do que é interpretado como entorpecente. E essa lista ela é dinâmica, ela está sendo sempre reformulada pelo Ministério da Saúde. Aqui, em matéria econômica, pensamos que normas penais em branco elas são necessárias exatamente por causa da mutação que esse mundo econômico, né, autorreproduz, ou autoproduz, digamos assim, né, o campo da economia. Para além, portanto, de normas penais em branco, à luz desse modelo de legalidade, me parece que tem sentido, né, uma ruptura com o princípio da taxatividade penal.
Ou seja, quando estamos lá no direito penal liberal, o legislador, ao construir a norma tipológica que vai incriminar a ação praticada pelo sujeito ativo do delito, ele a constrói sob a obrigatoriedade do cumprimento do princípio da taxatividade. O que é o princípio da taxatividade? É descrever na norma o modus operandi praticado pelo sujeito ativo do delito. Em matéria econômica, isso é improvável. Por que, Luciano, é improvável? Não se pode descrever como os agentes praticam a conduta econômica? Pode sim. Só que essa conduta ela é sempre renovada. Ela tem um caráter ou uma estrutura renovável, de renovação. O modus operandi nesse campo aqui é de uma renovação e numa velocidade assustadoras. Pegue, por exemplo, o campo da lavagem de dinheiro. Que, por exemplo, hoje, e aí já tem estudos e estudos, de lavagem de dinheiro através das criptomoedas. Organizações criminosas lavando dinheiro através de criptomoeda. Organizações criminosas lavando dinheiro na criação de startups. Quem não assistiu, está lá na Netflix, dê uma assistidazinha, uma sugestão, né? Procure uma série, por exemplo, chamada Startup, que está lá na Netflix. Que se passa, a série ela se passa na cidade de Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Ou dê uma olhada numa outra série chamada Dinheiro Fácil, né? Que se passa na Suécia. Né? E você vai notar como o modus operandi nesse campo ele é de uma mutação, nenhuma velocidade assustadora. Então, construir, portanto, modus operandi previstos na norma, não há sentido. Não há sentido algum. Não há sentido algum. Ou seja, tem que haver uma ruptura com a ideia, sem dúvida alguma, com a ideia da taxatividade, nesse sentido. E, por fim, a ideia de tipos penais abertos, de integração analógica. Porque a legalidade aqui não pode ser aquela legalidade clássica. A legalidade aqui terá que ser reinventada, ressignificada. Se ela terá que ser reinventada, ressignificada, então há dois critérios para a construção dos tipos penais. Tipos penais abertos para complementação. Complementação por o quê, Luciano? Complementação saindo da norma para a decisão judicial. Complementação pela decisão judicial. E aí surgem outras complexidades. Quem será o juiz da decisão judicial? Quem será o juiz da decisão judicial? E aí o campo das complexidades aumentam ou dilatam enormemente. E, obviamente, o método para a complementação desses tipos penais abertos por uma legalidade que não pode ser aquela, está no campo que nós podemos chamar de interpretação da integração analógica. E não um modelo rígido. O modelo tem que ser flexível. Luciano, e por que o modelo tem que ser flexível? O modelo tem que ser flexível, né? Porque para esse direito penal, denominado de econômico, na nossa interpretação, no campo da punibilidade, portanto, da reprimenda penal, se há algo que não faz sentido para nós, é a pena privativa de liberdade. Mas isso nós vamos discutir como final desse tópico, construções teóricas, vamos discutir a definição dessas estruturas, vamos discutir a construção do sistema de penas, né? E vamos partir, aí sim, diretamente para os conteúdos programáticos de natureza dogmático-normativa penal econômica. Analisar a lei de lavagem de dinheiro, organização criminosa, sistema financeiro nacional, sistema tributário, meio ambiente, mercado de capitais, etc., etc. Então, no terceiro encontro, finalizaremos o tópico construções teóricas partindo dessa ideia do sentido da estrutura, a definição da estrutura e a construção do sistema de penas. Finalizando isso, vamos para os estudos dogmáticos, digamos assim.
Ok? Perguntas, inquietações, manifestações? Nenhuma? A gente percebe, né, professor, que para o direito penal econômico realmente existir, ele tem que